Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada de quarta-feira. Eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito por aqui. Se você quiser saber mais sobre os 3 projetos que estão em andamento aqui no canal, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp que estará aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, e eu te respondo com mais informações. Projeto de aconselhamento, projeto individual, vídeos chamadas pelo WhatsApp. Os outros 2 projetos são projetos através de lives privadas, conteúdo também disponibilizado no Instagram e no Telegram. É o projeto Pão da Vida, grupo de estudos da palavra, onde faremos toda a leitura da Bíblia com explicação, desenvolvimento de mensagens para você levar na sua igreja ou até mesmo para o seu aprendizado pessoal, explicação de textos, isso tudo através de lives privadas no YouTube. Então o outro projeto, o projeto Meu Deserto, sobre restauração de relacionamento, restauração de vida e tratamento pessoal, cura de dependência emocional, deixar ir, todo esse processo do deserto. Eu estou passando mais detalhes e informações através do WhatsApp, o WhatsApp vai estar aqui embaixo, é só você mandar uma mensagem e eu te retorno com mais informações. A palavra de Deus, ela nos diz assim nessa noite, lá em Levíticos, capítulo 22, versículo 10 e versículo 11. Diz assim a Bíblia: Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido da sua casa, estes comerão do seu pão. O texto aqui ele fala sobre as leis daqueles que tinham direito de participar da mesa com o sacerdote. E quando nós olhamos o texto de Levíticos, normalmente é uma leitura um pouco difícil de ser feita, porque é uma leitura que ela necessita da revelação, senão fica muito chata. A leitura de Levíticos, de Números, fica bem maçante se não alcançarmos a revelação daquilo que vai além do texto, das leis mosaicas e daquilo que era o culto litúrgico, né? O culto do tabernáculo, os utensílios. Então, esse texto aqui, numa leitura humana, uma leitura apenas da letra, nós não conseguimos extrair muitas coisas, né? Quem é que vai comer das coisas santas na casa do sacerdote? Só que quando nós trazemos isso para a nossa vida, Paulo diz que o que foi escrito para nós foi escrito. Nós vemos que hoje o Senhor Deus ele dá o direito ao homem também de se assentar à sua mesa. E quando ele nos resgata do pecado, quando ele nos leva à sua presença, ele nos dá esse direito. O sacerdote aqui tipificando o próprio Senhor, que é aquele que é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então quem tem assento na presença de Deus? Olha, tem uma expressão no mundo que eu não gosto. As pessoas dizem assim, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Não. Nem todo mundo é filho de Deus. A palavra vai dizer lá no Evangelho de João que todos aqueles que creram, Deus deu a eles o poder de serem chamados filhos de Deus, não nascidos pela carne nem pelo sangue, mas pelo Espírito. Então, aquele que crer na salvação, aquele que crer no projeto de Jesus para resgatar o homem, que foi na cruz demonstrado, foi na cruz revelado, esse tem o poder e o privilégio de ser chamado filho de Deus. Olha o que o texto ele diz. E esse texto ele mostra isso, que nem todo mundo tem acesso, e nem todo mundo tem esse direito. Nenhum estranho comerá das coisas santas. As coisas santas ou consagradas são os segredos de Deus para nós, que Deus só revela, que Deus só dá àqueles que realmente possuem ali um direito. E esse direito é através da fé, da aceitação. Né? Nenhum estranho comerá. Estranho é aquele que não é integrado ao projeto que Deus tem para o homem, que vive uma vida dissoluta, vive no pecado, distante da santidade de Deus. Dessa forma, com esse tipo de vida, o homem não tem direito de se assentar à mesa. Não tem. Então, muitos estranhos pensam que tem direito. Eu já vi gente até fazer algumas colocações, porque eu não estou no mundo, não estou na presença de Deus, mas eu tenho comunhão com Deus. Não tem como ter comunhão com Deus no pecado. O pecado ele nos distancia da presença do Senhor. Ontem eu até falei sobre isso. Ele nos faz se esconder de Deus. Na verdade eu falei hoje de manhã sobre Adão, né? Se eu não me engano. E nós nos escondemos do Senhor. Nós tememos a presença de Deus. Então nos tornamos estranhos, desconhecidos, quando nós não temos comunhão com Ele. Lembra da parábola que Jesus conta das 5 virgens loucas e das 5 prudentes? Quando o noivo entra, ele fala: eu não vos conheço, para aquelas que não tinham a candeia que tipificava a comunhão.
Eu não vos conheço. A candeia, ela fazia o rosto ser reconhecido, era uma luz, uma luminária que iluminava o rosto. Então, nenhum estranho comerá. Aquele que Deus não conhece não tem parte com Deus. Aquele que Deus é desconhecido dele não tem parte com Deus. Nem o hóspede do sacerdote. O hóspede é aquele que busca o Senhor momentaneamente. É aquele que se hospeda, não é aquele que habita, é aquele que está de passagem. O salmista diz: aquele que se abriga, aquele que se esconde, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, não aquele que se hospeda, não aquele que é um hóspede, que não faz parte da família, que não está integrado na presença de Deus. Tem gente que é hóspede. As coisas elas apertam um pouco, a pessoa quer ter um certo alento, uma certa paz, ouvir uma boa mensagem, gosta do cristianismo, gosta de ouvir Jesus falar. Isso hospeda, mas não habita no esconderijo do Altíssimo. Esse que está de passagem, que não tem morada na presença do Senhor, esse não tem parte, esse também não comerá. E aí o texto diz: nem o jornaleiro. O jornaleiro não é aquele que vende jornal, não, tá? Jornaleiro é o trabalhador de um dia, é o trabalhador de uma jornada de trabalho. É aquele que vai lá e trabalha e ganha a sua paga, ganha a sua diária e vai embora. Ele não tem compromisso. O compromisso do jornaleiro é com a sua diária, é com a sua recompensa. É o homem que se achega a Deus por conta de interesses. Só entra na presença do Senhor por interesses materiais. Não quer ter compromisso com as coisas espirituais. Eternidade, salvação, Jesus voltará, comunhão. Não. Eu quero cura. Eu quero a conta bancária, a minha vida financeira melhor. Eu quero a restauração do meu relacionamento. É o jornaleiro. Esse também não comerá das coisas santas. Aí o texto diz: quando o sacerdote comprar alguma alma, ou seja, fala de um resgate. O resgate do pecado. Foi o que Jesus fez na cruz. O que tem direito a comer as coisas santas, o nascido na sua casa. Estes são aqueles que tiveram um novo nascimento. Irmãos, eu quero que entendam que novo nascimento é ter uma conversão em Cristo, uma aceitação, uma mudança de vida. Não é um batismo religioso, dogmático, uma coisa que você vai estar vinculado a uma igreja, a um CNPJ, não. Mas é uma conversão, uma mudança de vida. Aquela versão sua morre e uma nova versão nasce na presença de Deus, nascido na casa do sacerdote. Esse tem direito, esse pode se assentar à mesa e comer do pão. Aquele que realmente entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Aquele que foi além das coisas materiais, além das necessidades terrenas, além das coisas para essa vida. Esse experimenta de um banquete. Deus não quer que você viva como um miserável diante de um banquete. Muitos têm vivido assim, como miseráveis, famintos, diante de um banquete, porque não conseguem acessar as coisas santas do Senhor, não conseguem desfrutar dos benefícios de servir a Deus. Está vendo como o Senhor tem tanto para te dar? Muito mais do que você pede, pensa, imagina. Os nascidos da sua casa. É hora de um novo nascimento. É hora de uma nova etapa na presença de Deus. É hora de viver novas experiências. E o Senhor te fará sentar à mesa, como Davi disse no Salmos 23, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Esse é o Senhor, que nos chama à sua presença e nos faz ter direito e viver e experimentar coisas que outrora não vivíamos. E aí passamos a conhecer Deus de verdade, passamos a conhecer não só de ouvir falar, mas passamos a ter uma experiência íntima com Ele. Esse é o direito que Deus quer te dar. Que você se assente à mesa, que eu me assente à mesa e que possamos viver isso na nossa vida. E Deus te abençoe nessa noite de quarta-feira. A paz do Senhor Jesus.